Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe sua família, seu lar, abençoe seu coração. Uma noite muito especial, noite de louvor, de adoração, de culto ao Senhor, o nosso Deus. E que privilégio! Sabemos que a distância não nos atrapalha, porque o Senhor está unindo a cada coração, cada um de nós. Nós somos povo de Deus e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, junte a sua família, esteja reunida com a sua família agora, para nós estarmos adorando e cultuando ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero estar orando com você, para depois nós estarmos louvando ao Senhor e em seguida ouvirmos a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, esteja nos abençoando, Senhor. Obrigado porque nós estamos na Tua presença, mas clamamos a bênção do Senhor ao nosso coração, que traga paz, que traga tranquilidade, que o Senhor tenha nas Tuas mãos, ó Pai, toda a nossa preocupação, ansiedade, tudo aquilo que possa vir a atrapalhar o nosso culto ao Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, sonda mais profundo o nosso ser e traga à tona, ó Pai, produza um quebrantamento no nosso coração, arrependimento, e que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, a transformar, Senhor, purificar e abençoar para que esse culto seja de todo o nosso coração diretamente ao Senhor. Possamos nessa noite oferecer o melhor culto de nossas vidas ao Senhor, porque o Senhor é único, digno de louvor, honra e glória. Recebe gratidão e louvor do nosso coração e da nossa família, do nosso lar. Essa música que a gente vai cantar é uma música antiga e fala exatamente desse cuidado que Deus tem com a nossa vida. Ele sempre tão gracioso, está cuidando de nós, motivando a nós, a igreja, a prosseguirmos confiando nele. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Deus falando, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Enfim, tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que bênção louvar ao Senhor. Agora nós temos a oportunidade de ouvir a sua voz. Nós já oramos, cantamos ao Senhor
Ele nos ouviu, recebeu a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor. Agora é hora de ouvir a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, esteja com ela em mãos. Se você está acompanhando no celular, você possa acessar a Bíblia e abrir em Deuteronômio capítulo 6. Eu te convido, nós estaremos meditando no capítulo todo de Deuteronômio 6, mas eu estarei fazendo a leitura do 1º ao 9º versículo. Deuteronômio capítulo 6, estaremos fazendo a leitura do 1º ao 9º, mas mantenha a Bíblia aberta que nós estaremos meditando no capítulo todo. Enquanto você está aí providenciando, abrindo a palavra, eu queria lembrar que esse momento é um tempo também da nossa oferta missionária. Então, que você possa estar separando a oferta missionária ao final, após a mensagem. Nós estaremos orando também, pedindo a bênção de Deus sobre a oferta, que Ele multiplique e que Ele conduza essa oferta às mãos daqueles que necessitam. Se você ainda não pegou o cofre missionário, passe na secretaria da igreja, temos alguns ainda. E se você já tem ele em mãos, está com ele na sua casa, não esqueça, de estar contribuindo, abençoando, porque em agosto nós estaremos consagrando os cofrinhos também para fazer o envio das ofertas. Amém? Deuteronômio capítulo 6, nós estaremos fazendo a leitura aí do 1º ao 9º, mas a meditação é todo o capítulo, diz assim a palavra. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Fale conosco, Senhor. Abençoe, ó Pai, o nosso coração, para que a Tua palavra vá o mais profundo de cada um de nós e transforme a nossa vida, e que nós possamos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mês da família, e as mensagens desse mês, elas seguem um percurso de transformação e edificação na nossa vida. Nós tivemos a oportunidade de estarmos meditando em Josué, capítulo 24, aonde nós entendemos e nos deparamos com um momento de tomada de decisão. E Josué fez a sua decisão, baseado na palavra de Deus, na presença do próprio Deus, na fidelidade de Deus. E ele então diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que essa decisão foi tomada? Porque Josué temia ao Senhor. E esse temer ao Senhor o levou a servir ao Senhor, e não de qualquer maneira, mas servindo ao Senhor com integridade e fidelidade. Diante dessa decisão de servir ao Senhor, uma decisão individual, onde ele diz eu, e ele também serve de instrumento de bênção à sua família, e diz, e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora há uma necessidade da edificação do lar. E semana passada nós estivemos compartilhando a palavra em Lucas capítulo 6, onde a palavra nos ensinou que nós devemos edificar a nossa casa sobre uma rocha, a rocha Cristo Jesus, onde os alicerces são bem firmados, a casa é bem fundamentada, sabendo que certamente haverá muitas tribulações. O texto diz que muitas tribulações, tempestade, o rio, repentinamente vem, e vem sobre todos, mas a diferença é que o nosso lar
está sendo edificado sobre a rocha, onde o edificador é Cristo, e nós somos alvos do amor de Deus, e que nós possamos então estar com a nossa casa edificada no Senhor, com essa decisão gravada no nosso coração de servir ao Senhor, não somente eu, mas também a minha casa. E agora, nesse momento, então, Deuteronômio vem nos trazer a questão externa da casa, porque então nós vimos a questão da edificação, da fundamentação, dos fundamentos da nossa casa, mas tudo isso que está dentro de nós precisa estar através de nós, precisa gerar um testemunho a respeito de Deus. E Deuteronômio então vem falar sobre isso, sobre as bênçãos de Deus a nosso respeito e a respeito do nosso lar. E as bênçãos do povo de Israel aqui nesse momento, eles estão caminhando, eles estão seguindo em direção aos propósitos, às promessas de Deus, como nós, eu e você, também constantemente seguimos em busca das bênçãos de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus, da graça de Deus, e isso produz a nosso favor as bênçãos do Senhor. E olha que bênção maravilhosa Deus tinha ao povo de Israel. O texto, eu convido você a estar com ele aberto, ele diz que o povo está em direção à terra que o Senhor lhes dá e que eles vão passar a possuir. E a partir ali do versículo 10, diz que eles vão habitar numa terra onde as cidades são grandes e boas, onde há edificações que eles não fizeram, mas que agora eles passam a desfrutar, boas edificações, casas cheias de tudo que é bom, casas que eles não tiveram a preocupação de encher, mas estão recebendo as bênçãos de Deus, a casa cheia, bem edificada, uma cidade bem estruturada, poços abertos que eles não cavaram, mas os poços estão ali, a abundância para eles, as vinhas, os olivais que eles não plantaram, eles têm a oportunidade de desfrutar, e o texto diz então no final do versículo 11, eles vão comer e vão se fartar. A palavra de Deus, ela vem nos ensinar então a respeito de que viver as bênçãos de Deus não pode ser vivida de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela nos ensina a respeito de como viver as bênçãos do Senhor, e eu quero então caminhar com você a partir do primeiro versículo. O primeiro versículo diz que o Senhor traz um mandamento, uma ordem. Aliás, essa palavra mandou o Senhor é uma palavra que diz que ele incumbiu. Ele incumbiu que essa palavra fosse transmitida, e junto com essa incumbência vem o próprio Senhor. E que palavra é essa? O capítulo 5 de Deuteronômio, ele vem relembrar os 10 mandamentos. E a partir do primeiro versículo do capítulo 6, ele diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. E essa palavra, essa ordem de Deus, esse mandamento, ele vem de um pai a seus filhos, de um rei aos seus súditos. Por que essa figura é utilizada na palavra? Porque ele vem regado da autoridade que Deus tem sobre nós, a autoridade que o pai tem sobre os filhos, a autoridade que o rei tem sobre os seus súditos. Então não somos nós, não fomos nós quem escolhemos a Deus, isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Foi o Senhor quem nos escolheu e marcou a nossa vida. Então isso tem que trazer alegria ao nosso coração, isso tem que trazer desejo de estar mais próximo do Pai, porque o Pai nos amou e marcou com seu amor. Por isso que essa figura do Pai falando ao Filho sobre a autoridade de ser Pai, o Rei falando aos súditos sobre a autoridade do seu reinado, essa figura traz também esse amor de um pai pelo filho, o interesse do rei pelos seus súditos, e isso vem a nosso favor. Então vem a ordem de Deus. Aliás, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor não são uma opção em que você pode ou não escolher, é uma necessidade. A palavra do Senhor é essencial para a nossa vida. Sem a palavra do Senhor, nós perecemos. Então a palavra do Senhor, a lei do Senhor, que é perfeita, ela vem para abençoar a nossa vida e a nossa família. E o texto então diz que os mandamentos do Senhor, eles vêm com a presença do Senhor. E essa presença do Senhor, ela é incumbida ao nosso coração quando o texto diz: mandou o Senhor teu Deus que se te ensinasse.
Deus, o próprio Deus, ele dá a ordem, mas ele dá também todas as condições para que elas se cumpram. A parte dele, tudo aquilo que cabe, até os mínimos detalhes, ele faz para que o seu mandamento possa ser cumprido. E ele também faz em nós, ele nos capacita para nós podermos cumprir a sua palavra. Então, com a palavra de Deus, o mandamento de Deus que vem na nossa vida, o Senhor vem junto com ele, para nos abençoar e transformar a nossa vida. Então o texto diz que esses mandamentos do Senhor que ele nos ordena, o texto diz também que são seus estatutos. E essa questão dos estatutos é que antigamente eles tinham o costume de entalhar mandamento, palavras sobre pedras, gravar em metais. E quando o texto diz, esses pois são os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor a nosso respeito, diz também que são os estatutos, significa estar sendo gravado, entalhado no nosso coração. Isso é importante, guarde isso no seu coração, porque isso faz com que nós não nos esqueçamos do que o Senhor está dizendo a nosso respeito, porque é muito importante. A palavra de Deus, ela não é para nós acrescentarmos aquilo que nós achamos que deve ser acrescentado, e muito menos escolhermos aquilo que nós vamos obedecer e aquilo que nós não vamos, aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos. A palavra do Senhor é para ser cumprida toda. Os mandamentos do Senhor são para ser guardados todos e cumpridos todos na nossa vida. E aí o texto diz então, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Onde essa palavra juízo aqui, ela significa que é a palavra final. Quando tudo chegar naquele momento em que precisa bater o martelo, é a palavra de Deus que prevalece. Isso é extraordinário, porque essa palavra do Senhor, ela está em nossas mãos e ela deve estar também no nosso coração. Nós somos um povo abençoado por Deus. O Senhor rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso ao trono da graça de Deus. E nós não podemos desprezar. Pelo contrário, nós devemos viver intensamente isso. E essa é a proposta de Deus para o nosso coração e para a nossa família. Por isso o texto, no primeiro versículo, diz, esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinasse. E o princípio do ensino para Deus é que eu primeiro aprendo para depois eu transmitir, porque Deus quer que eu transmita a sua palavra na íntegra. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o que ele recebeu, também ele transmitiu. Por isso que os profetas, eles iniciavam a sua transmissão da palavra dizendo, assim diz o Senhor. Primeiro eu preciso aprender. O Senhor Jesus chama os seus discípulos a conviver com Ele, a olhar para Ele, a aprender com Ele, e depois eles então vão ensinar. E nós vemos como isso é sério, porque quando os discípulos são confrontados, Pedro nega ao Senhor, eles voltam para a pesca, Jesus os resgata. E ali à beira da praia ele os comissiona novamente. E eles saem para pregar a palavra. E eles vão sendo lapidados e transformados. E essa palavra que é viva, ela é eficaz, ela é agente de transformação, ela é quem nos sustenta. Cristo Jesus é o nosso alicerce, é Ele quem gravou no nosso coração o seu amor, a sua palavra, e por isso nós tememos ao Senhor, nós honramos ao Senhor, nós reverenciamos ao Senhor, o nosso estilo de vida muda. A nossa maneira de viver passa a ser a maneira de viver que a palavra de Deus nos ensina, nos ordena e nos direciona, nos capacita no Espírito Santo do Senhor que está em nós. E o povo, então, aqui precisa saber viver, porque o povo está recebendo uma bênção do Senhor. Mas não adianta receber bênçãos do Senhor se você e eu nós não sabemos o que fazer com ela. Não adianta, por exemplo, você ganhar um carro se você não sabe dirigir, muito menos tem carteira de habilitação. O que você vai fazer com esse carro? Ele é muito útil, ele é muito necessário na sua casa, na sua família, mas se você não sabe usar, que benefício vai trazer? Aliás, ele vai trazer muita coisa ruim, porque se você tentar dirigir, você colocará em risco a sua vida, a vida das pessoas que estão à sua volta, no trânsito, dentro de casa.
Então o Senhor ele vem nos ensinar que a palavra dele não é só para nós quando nós estamos naquele momento difícil, porque muitas pessoas buscam a Deus, buscam a sua palavra quando estão passando por momentos difíceis, mas também nos bons momentos nós precisamos saber como viver esses bons momentos, porque nós estamos numa caminhada almejando a bênção de Deus para bons dias melhores, bons momentos. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, mas a nossa oração, o mover da igreja, o desejo do nosso coração é que esse tempo passe. E como muitos de nós temos orado, para nós sairmos desse momento ainda mais fortes espiritualmente. Mas isso é um perigo, porque nós precisamos viver esse novo tempo. Um novo tempo, mas firmado na palavra eterna de Deus. A mesma palavra do ontem, do hoje, ela é eternamente, ela é a palavra do amanhã, para nos ensinar a viver depois de tudo isso. Há muitos cientistas, há muitos políticos, muitas pessoas falando aí que a vida não será mais a mesma, e realmente não será mais a mesma. Por isso nós devemos vivê-la da maneira correta. Porque não é uma opção, é uma necessidade. A palavra de Deus é uma necessidade para nós. E o texto, então, ele vai nos fazer lembrar de que nós já temos ouvido em Josué, que nós ouvimos também lá em Lucas, né, que o texto ele diz assim, versículo 2. O Senhor, primeiro versículo, diz que ele dá os mandamentos, estatutos e juízos para nos ensinar. Para quê? Para que nós possamos cumprir. Onde? Na terra que nós passaremos a viver. Versículo 2. Isso produz o que no nosso coração? Temor ao Senhor. Lembra do temor ao Senhor de Josué? A reverência. Isso é baseado na intimidade com Deus, no conhecimento de Deus. Estar diante de Deus é perceber a sua grandeza e quão pequeno nós somos, e é sentir acolhido por Deus, protegido por Deus. E o texto diz, versículo 2, para que temas ao Senhor teu Deus. E se você perceber nesse capítulo, por várias vezes ele grava muito isso. Ele faz questão de deixar muito claro que ele é o nosso Deus. E isso parte dele para nós. É uma afirmação dele a nosso respeito. Isso não depende de nós. É a escolha de Deus, escolha de nos amar. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor. Nós não merecemos, mas Ele escolheu assim. Então não procure entender o amor de Deus, não procure entender por que Ele não desistiu de você, não. Descanse no Senhor, ame ao Senhor, porque Ele te ama, Ele te amou primeiro. E a palavra então diz que nós tememos ao Senhor, nosso Deus, continuando no versículo 2, diz, para guardarmos todos os seus estatutos, aquilo que está gravado, entalhado no nosso coração, e os seus mandamentos, aquilo que vem com o próprio Deus, as suas ordens, que não são uma opção, nós devemos cumpri-la, mas o Senhor nos capacita a viver os seus mandamentos. Lembra, o Espírito Santo está em nós, Cristo Jesus venceu na cruz, e nós somos com Ele mais do que vencedores. E a palavra então diz, estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho dos teus filhos, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha que bênção. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida, e uma vida em abundância, os nossos dias prolongados, nossos dias cercados pela nossa família, a herança do Senhor para nós e através de nós aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos. Essa é a proposta de Deus para a sua vida e para a minha vida. Tamanho amor do Senhor. E tamanho interesse do Senhor em abençoar o nosso coração, como Deus é extraordinário. E o versículo 3 diz que há um princípio muito necessário para cada um de nós. Ele começa dizendo, ouve. E se você se lembrar do que nós meditamos na semana passada, um dos princípios da comunicação é que o emissor é responsável em transmitir a mensagem. E se o texto está dizendo ouve, é porque ele está falando a respeito das nossas faculdades de ouvir. E se você não está ouvindo por alguma questão de saúde, o Senhor pode curar, assim como Ele fez com muitos no Novo Testamento, mas Ele garante que a palavra dEle vai chegar ao seu ouvido e ao seu conhecimento, ao seu coração. Ninguém vai poder dizer, eu não sabia diante do Senhor. Ninguém vai poder dizer.
No dia, a palavra diz, no grande dia do Senhor, a que voltar para nos buscar, ninguém vai poder chegar diante dele e falar, Senhor, eu não sabia. Todos nós temos a chance de conhecer a palavra do Senhor. Ele faz e Ele garante que essa palavra chegue aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E fica para nós, ou nós a ouvimos e obedecemos, ou nós a ouvimos e a rejeitamos. Lembra do fundamento? Ou nós edificamos a casa sobre a rocha, ou nós edificamos a casa sobre a areia. Ou nós pegamos o atalho, ou nós seguimos o caminho, o único caminho, a única verdade, o único que dá vida, Cristo Jesus. Então o texto ele diz, versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de seus pais. Então nós precisamos aprender tudo isso, para que nós possamos ensinar a nossa família a respeito disso. É um princípio muito necessário do Senhor ao nosso coração. E como que nós aprendemos? Nós aprendemos vivendo, nós aprendemos praticando a palavra de Deus. E o que motiva o nosso coração em viver e praticar a palavra de Deus? Porque o versículo 4, ele traz uma declaração de fé do povo de Israel, que deve ser a nossa declaração, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E olha que maravilha essa afirmação que vem de Deus ao nosso coração, ao coração do povo de Israel. Por que é importante essa afirmação? E essa afirmação passa a fazer parte de toda a história do povo de Israel. Porque eles estão entrando numa terra. E se você lembrar, puxar sua memória a respeito de Josué, ainda haviam povos a ser conquistados, ainda haviam terras a serem conquistadas, então eles tinham seus deuses, e o próprio capítulo 6 aqui vai falar a esse respeito. Então, o cuidado e o zelo, e nós temos o nosso coração voltado a um único Deus. Eles tinham muitos deuses, e eles tinham que fazer sacrifício para um, para outro, buscar um e o outro. Nós temos um único Deus. E esse Deus é grandioso, é tremendo, e Ele nos ama, Ele nos ouve, Ele conhece cada um de nós. A Bíblia diz que a palavra ainda não chegou na nossa boca, e o Senhor conhece todo. É tremendo servir a esse Deus, único Deus maravilhoso e o único verdadeiro Deus. Só Ele é Deus, não há outro Deus, só Ele é Deus. Então o texto no versículo 5, o que nos move a viver a palavra de Deus, a cumprir os mandamentos, a ter a palavra do Senhor gravada, entalhada no nosso coração, entendendo que o bater o martelo, a resposta final vem sempre da palavra do Senhor, ela é o juízo, é o versículo 5 que diz, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o coração. E nós sabemos que nós só somos capazes de amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. É impossível ser amado por Deus e não amar a Deus. É impossível aceitar, receber o amor de Deus e não retribuir a esse amor, porque o amor de Deus nos enche. A palavra diz que Ele nos constrange e isso transborda através de nós e volta para o próprio Deus através das nossas atitudes, da maneira de ser, da maneira de viver. Então amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o nosso ser. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, tomados pela presença de Deus, para que não haja brechas em nós, para buscar se distanciar de Deus. O nosso coração, a palavra diz que é extremamente corrupto. E nós vemos que é possível ser amado por Deus e ainda assim querer se distanciar de Deus através da passagem que diz o filho pródigo, um jovem que era amado pelo seu pai, desejou a herança do seu pai ainda em vida e foi para bem longe e ali ele perdeu tudo. Mas ele foi atraído pelo amor do seu pai por ele e ele volta para sua casa, é uma grande festa. O Senhor não nos rejeita, o Senhor nos ama. Ele está disposto a perdoar todos os nossos pecados. Não há pecado grande o suficiente que não possa ser perdoado
pelo nosso Deus, que é grandioso, tremendo e soberano. Versículo 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também as atarás como sinal à tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu comecei falando que agora começa a externar, como se a construção da nossa casa agora estivessem as paredes sendo levantadas, os cômodos já divididos, você já andando por dentro e sonhando com aqueles cômodos, como será? Aqui eu vou colocar uma coisa, aqui outra, aqui vai ser o dormitório, aqui vai ser a cozinha. Como isso alegra o nosso coração. Isso está acontecendo com cada um de nós, nós somos edificados por Deus. O Senhor vai transformando a nossa vida. Isso é um processo que vai acontecer no nosso coração, movido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Nós guardamos a sua palavra porque nós somos movidos pelo amor de Deus. E esse amor de Deus nos ensina a amá-lo. Então, esse amor transborda de tal maneira que ele não só toma conta do nosso ser como todo, como ele toma conta do nosso lar, da nossa família. Então o texto diz que essa palavra que hoje te ordeno, elas estarão no nosso coração. E através do nosso coração, o versículo 7 diz que nós vamos inculcar na cabeça dos nossos filhos. E esse inculcar quer dizer que nós vamos ensinar de uma forma incisiva, de uma forma pontual, persistente, de uma forma verdadeira, porque isso vai estar saindo de dentro de nós. Nós não estaremos ensinando algo que está só aqui na nossa mente. Nós estaremos ensinando algo que está aqui na nossa mente, mas que também está aqui no nosso coração. A palavra de Deus, ela toma conta de todo o nosso ser. E isso, então, vai transbordar de nós ao coração dos nossos filhos. E nós estaremos falando, diz o texto, assentados. O texto diz, e delas, dos mandamentos, da palavra do Senhor, nós falaremos, assentado em tua casa. E esse assentado não é simplesmente a figura de quem parou temporariamente, mas é de que alguém agora habita, alguém mora. Então, dentro da nossa casa, a palavra de Deus toma conta, ela é o assunto principal da nossa casa. E um desafio para nós, eu não sei se você tem esse hábito, mas é um grande desafio para nós, para mim. Como seria bom se nós tivéssemos a oportunidade de sentar com a família e pensarmos a respeito de tudo que Deus fez nesse dia. Ah, pastor, mas nós podemos pensar a respeito de tudo que Deus tem feito ao longo da nossa história. Sim, isso é ótimo. Mas pare para pensar no que Deus fez nesse dia e você vai perceber e vai ficar maravilhado quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Mesmo nesse tempo de pandemia, pastor, eu estou aqui dentro de casa, eu não saio. Mas comece a olhar, comece a prestar atenção e perceber. E você vai se surpreender com a presença e o mover de Deus na sua vida, na sua família, dentro do seu lar, nesse dia. Nesse dia. E o texto ele continua dizendo que não só estaremos falando isso assentados dentro da nossa casa, como também andando pelo caminho. E esse andar não é um andar simplesmente de quem está indo daqui para lá, mas também de lá para cá. Esse trânsito, ida e volta, esse movimento nos faz sempre meditarmos na palavra e compartilharmos e considerarmos a presença e a fidelidade de Deus na nossa vida. E o texto continua dizendo também, ao deitar-se, e essa palavra deitar-se, ela significa aquele momento que nós deitamos para descansar, para dormir, mas também é um momento que nós deitamos para nos deleitar, para ter prazer ali no deitar, no descanso. E nesse momento também é momento de nós estarmos cheios da presença e da palavra de Deus, de como Deus é bom e nos deu um lar para que nós possamos descansar, repousar. Deu um momento para que nós possamos parar e ter as nossas forças renovadas. E o texto diz, e ao levantar-se. E essa palavra levantar-se, ela tem o sentido de quem se levanta, se coloca em pé. E normalmente a gente se levanta para ir para algum lugar, porque nós temos algum propósito.
E nesse momento também a palavra do Senhor nos norteia, o propósito do nosso coração, os nossos planos, sempre no altar do Senhor, sempre movidos, direcionados e sustentados, inspirados por Deus. Nós vamos seguir. Que privilégio, que bênção nós temos a palavra do Senhor gravada no nosso coração, dentro de nós. Quantas bênçãos nós desfrutamos em seguir e obedecer, em temer ao Senhor, em guardar a sua palavra e em praticar a sua palavra. Porque quando o texto diz cumprir a palavra do Senhor, é produzir frutos que glorificam o nome do Senhor. Mas também nós vemos aqui o texto dizendo que elas têm que estar atadas à nossa mão e também frontal dos nossos olhos, quer dizer, tudo que nós produzimos, tudo que nós vemos, tem que estar alinhado à palavra do Senhor. Porque isso diz respeito à edificação de cada um de nós, do nosso lar, da nossa vida. Isso abençoa o nosso coração. Então o texto ele vai nos mostrar a partir do versículo 10 até o versículo 19 os riscos em não viver uma vida dessa forma, porque obedecer os mandamentos de Deus traz bênção às nossas vidas, mas negligenciá-los traz uma maldição. E o texto ele mostra aqui um grande perigo, o perigo de se envolver com as coisas desse mundo, de se envolver e se acostumar com tudo isso, a mente se amoldar a essas coisas, nós passamos então a deixar Deus de lado e a seguir aos deuses desse mundo. O que significa seguir aos deuses desse mundo, se não ter os valores, as prioridades, colocar em primeiro lugar aquilo que não é de Deus? Isso significa que é tirar Deus do trono e colocar outra coisa qualquer. Isso é muito perigoso, isso traz maldição para a nossa vida, condenação. E o texto então diz que, o versículo 15, o texto diz que Deus, o nosso Deus, porque o Senhor teu Deus, Ele é um Deus zeloso no meio de nós. Ele faz questão de dizer que Ele está no meio de nós, porque eles estão fazendo referência aqui aos deuses daquela terra, que estão à volta. Presta atenção no que o texto diz. O texto diz que os povos que estão a rodear, os seus deuses estão a rodear, mas o nosso Deus está no nosso meio, no meio do seu povo. Ele habita no nosso meio e Ele é fiel. E o texto nos diz, então, no versículo 6, que nós não devemos tentar a Deus como o povo fez lá em Massá. E se você lembrar do episódio de Massá, em Êxodo 17, o que acontece? O povo está com sede. E o povo, então, começa a murmurar, reclamar, começa a constranger, a espremer Moisés, porque eles querem água, e eles colocam em dúvida, será que Deus realmente está no nosso meio? Porque nós estamos passando necessidade, e a palavra diz que Deus, Ele então manda Moisés até a rocha, e o texto diz que ele já está lá na rocha, e ele manda Moisés então ferir a rocha com o seu cajado, e ali jorra água para o povo beber. Mas essa água que o povo bebe é uma água que depois eles vão sentir sede novamente. Mas a palavra do Senhor diz que há uma água em que se nós bebemos, nós jamais sentiremos sede novamente. Cristo Jesus, a nossa rocha, a rocha que nos dá água, água de vida e vida eterna. Essa água que está prometida, essa água que é oferecida, essa água que está ao nosso alcance. É essa água que basta você dizer sim, entregar a sua vida a Cristo Jesus, e você experimentará da água que vem do trono de Deus, água de vida eterna, água que jamais deixará você sentir sede novamente. E o versículo 17, ele diz assim, diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor. E eu queria chamar a sua atenção porque ele usa a palavra diligentemente guardarás, mas no original as duas têm o mesmo significado, é como se falasse, guarda, essa repetição, essa insistência, é para dizer que é muito importante guardar. Por que é importante? Pelos benefícios de ter a palavra do Senhor gravada dentro do coração, esse temor do Senhor na nossa vida e essa prática, essa obediência e esse exercício em praticar a palavra do Senhor que abençoa a nossa vida. Também a palavra do Senhor nos protege de nos desviarmos do caminho do Senhor e vivermos dias difíceis, dias malditos na nossa vida. Então o texto diz, diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos, as suas advertências e os seus estatutos, as nossas obrigações que Deus nos ordenou. E o versículo 18 diz, farás o que é reto
e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a terra sobre a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, lançando todos os seus inimigos. Esse texto nos mostra que a palavra do Senhor, ela não muda. E assim como ela aconteceu com o povo de Israel, ela acontece com cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos cercados por tão grande nuvem de testemunha. E isso significa que a presença de Deus está muito próxima a cada um de nós. Está em nós aqueles que aceitaram o Senhor como seu Senhor e Salvador, mas também está à porta daquele que ainda não o conhece. Mas o Senhor, a palavra diz que está à porta e bate. E você precisa abrir essa porta, porque o Senhor quer entrar e quer cear com você e você com Ele. O convite de Deus é para hoje, é para agora. A palavra do Senhor não é uma opção. A palavra do Senhor é uma necessidade ao seu e ao meu coração. E para a gente concluir, os versículos 20 até o versículo 25, final do capítulo aí, a palavra diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos, estatutos e juízes que o Senhor nosso Deus vos ordenou. E presta bem atenção, porque o teu filho vai te perguntar. Não é possível esconder a palavra do Senhor quando Ele quer se revelar. Porque lá no começo do capítulo ele diz que os estatutos, os mandamentos e juízos que Ele está ensinando, que Ele está trazendo à nossa vida, é para nós, para o nosso filho, filho dos nossos filhos, e Ele vai cumprir. Ele proporciona toda a condição para que isso aconteça. Então agora no versículo 20, ele vem dizer que os nossos filhos vão tomar conhecimento. Agora o que você vai fazer? Então Deus, Ele vem ensinar o povo, a mostrar a oportunidade que nós temos diante disso, de ensinar os nossos filhos. O versículo 21, ele vem dizer: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Que testemunho maravilhoso! A oportunidade de contar aos nossos filhos essa presença atuante, cheia de amor e graça, misericórdia e poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A presença de Deus nos tirando do lugar do pecado e firmando os nossos pés sobre a rocha. A presença de Deus fazendo coisas extraordinárias, como morrer em nosso lugar e ressuscitar e prometer que voltará para nos buscar. Que bênção de Deus! Que maravilha podemos contar isso para os nossos filhos. O Deus que nós servimos, o Deus que nós tememos, o Deus que nós amamos porque nós somos amados por Ele. Então nós temos essa oportunidade e a palavra nos diz que nós precisamos cumprir, obedecer. Nós precisamos inculcar, ensinar aos nossos filhos. Para ensinar nós precisamos nos lembrar. E o Senhor então, pensando nisso, sabendo quão frágeis nós somos, Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar, mas também para nos fazer lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensina, nos ordena, faz em nós e faz através de nós. E o texto, então, diz, a continuação dele, versículo 24, o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, presta bem atenção, todos. Não dá para deixar para trás nenhum só, não pode perder a bênção, sabendo que toda a palavra do Senhor é bênção para a nossa vida. O Senhor nos ordenou, versículo 24, cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Isso garante ao nosso coração. Talvez você esteja pensando, pastor, mas ainda dá tempo. Tem vivido tempos difíceis, momentos difíceis como família, momentos difíceis como pessoa, dá, porque Deus age. Ele age no tempo, Ele age na nossa história, Ele age em nós. Ele está disposto a mudar a nossa vida. Basta você entregar a sua vida ao Senhor. Basta você se render à vontade do Senhor, temer ao Senhor, guardar no coração a sua palavra e cumprir os seus mandamentos. E finalizando então tudo, Deuteronômio capítulo 6,
ele traz grandes verdades para a nossa vida. E eu quero encerrar lembrando do texto de Eclesiastes. O texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, eu creio que seja um resumo muito bom, que você pode decorar esse versículo para gravar muito bem os ensinamentos de Deuteronômio 6, que diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Deus abençoe, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, seu lar e sua família. Eu quero orar e depois nós vamos receber a bênção. Pai, abençoe o nosso coração, Senhor, e nos ensine cada vez mais a temermos ao Senhor, a termos uma vida reta diante do Senhor, capacitados pelo Teu Espírito, libertos em Cristo Jesus e cheio de esperança no Senhor e na Tua Palavra. Que cada lar e cada família seja edificado no Senhor e viva para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E agora, Igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai, as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre o seu povo, reunido em cada lar, unido em Cristo Jesus e comissionado a estar por toda a terra, não somente hoje, mas sempre, sempre nas bênçãos do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe e guarde o seu coração. Tenha uma ótima semana.